Todas as vezes que você vê alguém pequeno, ele pode estar numa posição alta, mas se ele segurar alguém para que esse alguém não cresça, ele também tem que estar embaixo para segurar. Uma das maiores virtudes de alguém que é grande é gostar de ver as pessoas que estão ao seu redor crescer. O que eu quero que você entenda é que tem gente que está tão decepcionado em viver com gente, falta de habilidade. Quem começa achando que todo mundo é bom, termina achando que todo mundo é ruim. E todo mundo cabe na sua vida. É só você saber o nível. Os mais próximos, médio, distante, a turma do sol, o buraco negro. Você está entendendo? Tem gente que vai ficar bem distante, mas cabe. E é por isso que muitas pessoas azedam seu coração e não conseguem mais ser generosas. Presta atenção nos textos que eu vou mostrar para você agora. Coloque para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, verso 3. Olha a posição que esse camarada toma, que eu acho que vale a pena. E disse o rei Davi: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Preste atenção, porque não é à toa que Davi é grande, ele só não é perfeito. Você nunca vai ver a Bíblia escondendo o defeito de ninguém. Abraão é o pai da fé, mas fica com medo de matá-lo e mente, certo? Para o rei do Egito, para resguardar sua vida. Você vai olhar para Noé, encheu a cara e ficou pelado. A Bíblia não podia deixar isso para lá. Você pega o Salomão, foi um camarada que, para ter paz no seu reino, casou com a filha de seus inimigos e trouxe a idolatria. Deus nunca teve preocupação de esconder a deficiência do ser humano, mas sempre de ressaltar, certo, a sua perfeição. Quando Davi erra e mata Urias e se casa com a mulher dele, Deus diz: Davi, ninguém vai falar mal de mim por sua causa. Se você não tem apreço pelo seu nome, eu tenho pelo meu. Então ninguém vai falar que eu sou conivente com você. Seu filho vai morrer. Aquilo que você fez em oculto, vão fazer em praça pública. A espada jamais vai se apartar da sua casa. Então Deus, Ele sempre mostrou os grandes, como Davi, porque esse camarada, ele é grande, ele é rei. Porém ainda há da linhagem do rei Saul alguém vivo. Isso compromete seriamente a posição de Davi. Porque se Saul era rei e ele morreu, seu filho ou neto tem direito ao trono. Davi então, reinando numa posição célebre, ele é um camarada extraordinário. Ele pergunta: não há ninguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência? Que história é essa, cara? De tratar bem um camarada que é um camarada que tem direito ao lugar onde você está? Que história é essa? Descubra quem é parente do rei e mate todos esses caras, porque senão ele arruma um correligionário e já está montando uma revolta no seu reino, dizendo que tem direito. Mas muito mais do que generosidade, o que Davi tem é entendimento. Davi sabe que se o leão não o matou, foi porque Deus era com ele. Se o urso não o matou, foi porque Deus era com ele. Se o gigante não o matou, era porque Deus era com ele. Se Saul, na época que era rei, não o matou, é porque Deus era com ele. Então ele sabe que se Deus o colocou no trono, só Deus o tira de lá. E que precisa de conexões, inevitavelmente. Mas as maiores conexões que temos, elas são no céu, estão nos céus.
ainda que precisamos de muitas na terra. Davi, o que ele está dizendo aqui é: eu vou achar alguém da casa de Saul, e vou pegar esse indivíduo da casa de Saul, e vou trazê-lo para comer na minha mesa, ao invés de matá-lo, eu vou abençoar. Esse cara tem que ser grande. Todas as vezes que você vê alguém pequeno, ele pode estar numa posição alta, mas se ele segurar alguém para que esse alguém não cresça, ele também tem que estar embaixo para segurar. Uma das maiores virtudes de alguém que é grande é gostar de ver as pessoas que estão ao seu redor crescer. Essa é a grande verdade. Davi olha e ele diz: tem alguém? E aí alguém diz. Provavelmente quem está dizendo talvez pense até que Davi vai matá-lo. Mas quando ele diz: olha, ainda tem um rapaz que durante a fuga, na morte de Saul e de Jonatas, para não morrer, a mulher que cuidava dele sai correndo com o garoto, e ela tropeça, o menino cai no chão, e ele então sofre um acidente e fica paralisado. O nome dele é Mefibosete. Ele é neto de Saul, filho de Jonatas. Mas presta atenção o que Davi diz. Ainda há, não, volta lá. Não há, é uma pergunta, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de quem? De Davi? Não, de Deus. Davi é alguém que está numa posição extraordinária, mas ainda consegue dar uma olhada para quem não está. É muito importante nós entendermos isso. O generoso, ele é generoso em todos os ambientes. Se você, para ser fiel, você precisa ficar rico primeiro, isso não é fidelidade. Se para você fazer o bem para alguém, você precisa que esse alguém te faça o bem primeiro, isso só significa que você só consegue viver por reciprocidade, dando àquele que te dá. Eu nunca vi uma das frases mais ignorantes que eu já vi na minha vida, né? É frase de alguns carros: a minha educação depende... Nunca minha educação pode depender da sua. Nunca minha fidelidade pode depender da sua. Não, que história é essa? Todas as vezes que alguém faz o mal a você e você se torna uma pessoa má, esse alguém não é seu inimigo, ele é seu discipulador. Essa é a grande verdade. Nós precisamos sobreviver a tudo isso. O avô desse garoto aqui, ó, tentou matar Davi 2 vezes, perseguiu Davi. Foi uma situação extremamente difícil. Davi assume o trono, se estabelece, conquista, se fortalece, enriquece, monta a sua estrutura e diz: há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa ser generoso para com ele? E se você ler essa história um pouquinho mais à frente, vai ver que Mefibosete pôde provar da generosidade de um homem grande, forte, poderoso e valente, mas sensível, que ouvia a voz de Deus. Que essa seja a nossa vida.